Cannabis ela é muito utilizada no nosso esporte. Ah, é? Isso eu não sabia. É. Muitos utilizam com o intuito de aumentar o apetite, né? E também como uma forma de relaxante para as dores musculares que ocorrem durante o treino, ou também para melhorar a performance do sono. Então ela é muito utilizada há muitos anos. Mas não tem problema. Não tem contraindicação. Então, os colaterais da maconha são os mesmos. Tá. Então, ao longo prazo você tem problemas com ereção, sim. Você... Ah, é? Sim, você pode vir também até com câncer de pulmão, assim como o cigarro. Tá. Mas a incidência é muito baixa quando você faz uma correlação com o cigarro. Entendi. Então, quando você faz uma pesquisa a fundo com relação aos colaterais que ela geralmente apresenta, você vê que o nível de colateral, quando você fuma uma erva de qualidade, é muito baixo quando você relaciona com um cigarro que tem mais de 2.000 toxinas, 3.000 toxinas diferentes. Mas o principal mecanismo de ação não é mesmo do THC, da maconha, e sim do CBD. Então o CBD agora, né, que ele já é legalizado no Brasil, ele está sendo amplamente divulgado, e você hoje, com uma autorização da Anvisa, eu tenho essa autorização, você tem o direito de consumir o CBD, e algumas formulações já incluem o THC como forma terapêutica. O que o CBD... O que ele faz? O CBD é o componente, é o canabidiol. Canabidiol. É o componente da maconha que não dá a brisa. Ah, tá. Qual é a função dele? Cara, ele tem uma série de funções. Muitas funções. Desde o THC pessoas é o que dá têm brisa. problemas como epilepsia, insônia, verdade. ansiedade, Tem uma doutora que fala... Parkinson. O CBD vai muito bem e ele não dá brisa. O THC é o componente que dá brisa, mas em algumas pessoas ele também tem uma ação. Pessoas que têm problemas de depressão, problemas ligados também a questões neurológicas. Sim. Né? Ah, é? Ele é Mas é utilizado. tudo dosado. É diferente. Então você vai comprar um medicamento que vem na concentração, que o médico está prescrevendo, e você utiliza aquilo com uma ação terapêutica. Que é o Então, não nosso tem uma caso. ação recreativa, entende? Entendi. Não é, o que o Júlio está falando não é a mesma coisa que está rolando nos Estados Unidos, que é a liberação da maconha, que tem alguns lugares estados, lá para isso. vender, que tem Os casas coffee shops, especializadas. isso. Qual o nome? Coffee shops, né? Coffee shops, essas coisas. Não. A gente está falando de um produto utilizado como um fármaco. Entendi. É um fármaco fitoterápico. E essas funções são essenciais, porque ele tira as dores, né? Diminui a inflamação, melhora o sono, aumenta o apetite. Então são tudo fundamentos que são essenciais para você continuar a sua evolução dentro do esporte. Isso só deve ser feito, claro, com auxílio médico. Então hoje, que isso é permitido através da Anvisa, quando chegou no Brasil eu já tive acesso Ah, é? a esse tipo de Mas material. foi uma receita? É uma receita. Receita. É uma receita. Então, através dessa receita, eu tenho o direito de comprar em sites que são autorizados. Entendi. Também. E esse CBD com THC acaba vindo de forma importada para o Brasil. E aí eu posso consumir sem nenhum problema. E aí já não existe mais a necessidade de você estar fumando. Entendi, porque já tá... Você já tem a concentração de Entendi. THC ali que é ideal Que é necessário. para esse fundamento. Agora, se você está falando de barato, Aí é outra coisa. aí é o cigarrinho do Bob Marley. Mas você fuma também ou não? Sim. E isso não tem problema pra competição? De doping, essas Não, coisas? não tem doping no fisiculturismo. Rapaz, Não se existe tiver doping. doping no fisiculturismo, sobra um, pai. Aí não dá, né? Não dá, né, Se tiver Vilela? doping no Os fisiculturismo... jurados assim falam, cadê o pessoal calma. aí? Fala, Se então. tiver doping no fisiculturismo, nem os jurados sobra, pai. Nem o jurado. Cadê os jurados? Não Nem a passou no plateia, doping, né? cara. Mas nem a plateia. Cadê a plateia? Não passou no doping. Aí só tá o tiozinho da limpeza lá falar Não, assim... se eu tiver tenho um doping cura aqui, ó. nem eles aparecem, pelo que eu vi aí. E o cara pra lembrar a palavra. Ô, Lene, ô, seu Jorge.
É que Ninguém tá puro, não. Ninguém tá puro. Ninguém tá puro. Isso é relacionado não só ao nosso esporte, a todos. É mesmo? A todos. Vocês acham que de alta performance os caras só acham um jeito de burlar o negócio, né? Sempre vai Às vezes ter. muda as drogas. Hã? Às vezes muda as drogas. Exato. Existem algumas modalidades do esporte que o cara usa diurético. Outros, o cara utiliza medicamentos que aumentam a sua concentração. Outros Tiro, por utilizam exemplo, né? Que o estimulantes. cara, tiro, arco e flecha. Só Sim. muda a droga. Ou até, e tem doping que você não consegue detectar. Então, por exemplo, tem mulheres que acabam engravidando, porque quando ela é engravida, ela produz vários hormônios. E o aumento desses hormônios melhora a performance. Nossa, cara. E ela engravida só para poder fazer a Ter prova alta melhor e aborta também para poder. Cara, tem isso? Tem. Que doideira. Ou o próprio gazélio. Gazélio, para encher uma Sei. bexiga, Que ele introduz via anal para aumentar a flutuação. Aí você tá... Não. Tô falando sério. Pegadinha, Tô falando jura sério. por Deus. Juro por Deus. Júlio, pega o gazélio, vamos provar pra ele. Vira aí. Você quer fazer? Não tem que negócio virar. Vilela, eu vou provar que O você cara vai começa a flutuar peidar melhor. fino, né, cara? Sim. É sim. sério isso? Vamos provar pro Vilela que O ele que vai flutuar acontece? melhor. Isso aumenta a flutuação. Imagina seu intestino cheio de gás. Ele tá me zoando. Tô cara. falando sério. Sério? Sério. São qual dopings esporte? que Explica são pra ele. indetectáveis. Natação. E não é detectável isso? Não, você solta o peido e já era, filho. Caralho, velho. Não tem o que fazer. Doido. E a gente não perguntou isso pro Xuxa, Não, né, cara? e aí você tem as outras formas de burlar o doping. Então, por exemplo, os atletas utilizam-se de drogas que são desde estimulantes até esteroides anabolizantes e hormônios peptídeos. Além de drogas que também são anti-inflamatórias, por exemplo. É. Então, o cataflã também pega no doping. Ah, é? E aí? Sim. E aí que você está desclassificado se você for pego. Não pode... Não, tem gel que as mulheres passam para fazer Que depilação Sai no que doping. tem cortisona e acaba caindo e saindo do doping. Cara... Entendeu? Então, assim, você tem uma lista gigantesca de drogas ou até mesmo de cafeína, que acima de 800 miligramas se torna doping. Entendi. Entendeu? Então, E a quando você... maconha pra outros esportes pode ou não? Depende. Se você está falando de esporte olímpico, não. Não, né? Não. Não, se você está falando de esporte olímpico, não. Você tem o COI, que é o detentor da lista, e toda essa lista é atualizada todo ano, que entra várias drogas novas Caramba. que podem melhorar a performance, que eles vão descobrindo e vão incluindo cada ano. Então a busca é sempre por uma droga que ainda não foi E é detectada. uma competição, né? É eles tentando aqui e o pessoal tentando Exato, burlar. é igual crime. É igual crime à polícia. Então os ladrões estão sempre inventando novas formas de burlar o sistema e os policiais estão sempre se atualizando para evitar que isso aconteça. Então, no nosso esporte, ou em qualquer um outro, o que acontece? Eles fazem uso dos medicamentos. Quem não quer correr o risco para no período certo para poder ocorrer o período de limpeza e diminuir a chance de ser pego no doping. Sei. E quem for mais corajoso vai Vai ter usando um a substância limite. que é proibida e quando chega no dia da competição você tenta burlar. Como que você tenta burlar? Também utilizando ânos. Então você introduz, por exemplo, uma camisinha com a urina de outra pessoa e um canudo passando por baixo ali da próstata, ligando até seu pênis. E você, quando for fazer A o urina. teste, faz uma contração anal para aquele líquido passar e você Passar como se fosse seu. passar como se fosse seu. Nossa, velho. É óbvio que você tem que ser meio um mágico ali para conseguir esconder O cara que tá... do inspetor que tá ali para te pegar no doping, né? Ou às vezes tentar até suborná-lo. Entendi. Mas isso existe no esporte e é muito comum. Caramba. Doping. Quando E você daqui a pouco vai ter coisa de nanotecnologia, né? De órgão 3D, vai ter um monte de coisa. Não, de... vai, cada vez mais estão evoluindo Próteses, as drogas. né? Hoje a droga do momento chama-se Blue Nitro. Blue? Blue Nitro. Que é tipo o quê? Eu não sei o que é. É mas tipo o Velozes e Furiosos, que os caras usam nitro, né, cara? Blue Nitro. eu não sei o que é, mas todo mundo fala sobre esse novo medicamento que ainda não está na lista. Entendi. Então os russos são muito
na frente com relação a isso? Rússia ou os Estados Unidos? Desde a época do Drago lá do... Isso. Lembra do Então Rambo? eles estão sempre correndo Lembra? na frente para buscar uma droga nova e poder acelerar o processo dos atletas que vão competir nas Olimpíadas ou em eventos mundiais. Pro fisiculturismo tem alguma coisa que, tipo, acelera muito o ganho de músculo ou não? Alguma droga que é... Esteroides, testosterona. Então, mas isso aparece, o cara olhar e ver, puta, esse cara exagerou ou não? Quando você fala de esteroides e fisiculturismo, você vai perceber que muitos utilizam esteroide. Na verdade, existem pesquisas que mostram que 95% dos praticantes de academia, após 5 anos se submetendo a treinamento, experimentaram esteroides. Entendi. Não quer dizer que fizeram ciclos, mas experimentaram esteroides. Tudo por quê? Por uma ambição de conseguir um físico dos sonhos. Mas esse físico dos sonhos é uma associação de um trabalho, primeiro, genético. Ninguém se torna um campeão em uma modalidade específica sem ter um dom genético para aprofundamento. Depois, você tem o esforço. Como que esse atleta treinou e quanto tempo ele treinou. E aí sim, o último vem esse recurso. Que aí, se o cara tem todo esse talento, juntamente com toda essa disposição, ele potencializa com o esteroide. Aí sim, você tem um super campeão. Entendi. Mas isso só ocorre quando você tem um encontro... Só ter esse Exato. E aí você vai ver que todos nós aqui, humanos terrestres, normais, vão se enquadrar apenas com a dedicação e com o uso dos recursos. Entendi. O dom genético é uma coisa que você não encontra facilmente. Por isso que você não consegue encontrar um campeão mundial ou um campeão olímpico em qualquer esquina. Exato.